E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um documento que é basicamente o manual dos heróis do nosso estado, o Estatuto dos Militares do Ceará. Já parou para pensar como é a jornada de quem dedica a vida para proteger a gente? Então fica aqui que nós vamos desvendar juntos cada detalhe. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que não quer calar. O que de fato é preciso para servir e proteger no Ceará? A resposta não é simples, viu? Mas está toda detalhada no Estatuto Oficial e a gente vai mastigar os pontos mais importantes para você. Bora lá? Bom, para a gente entender essa jornada, temos que começar pelo alicerce de tudo. Quem são esses militares? E mais importante, qual é a missão deles? O Estatuto já deixa isso bem claro logo no comecinho. Olha só, e aqui tem um ponto super importante que muita gente confunde. Embora as duas forças sejam militares, elas têm missões bem diferentes, mas que se completam. De um lado, você tem a polícia militar, focada ali no policiamento na rua, na preservação da ordem. Do outro, o Corpo de Bombeiros, que entra em cena na defesa civil, em calamidades, protegendo a gente em situações de risco. São duas frentes de batalha com um único objetivo, a nossa segurança. Ok, a missão tá clara. Mas como é que um cidadão comum se torna parte dessa tropa? A porta de entrada é uma só, e não tem atalho. É o concurso público. Vamos dar uma olhada no que isso realmente significa. E pode acreditar, o desafio é gigante. O processo seletivo é uma peneira daquelas com 5 etapas super rigorosas. Não adianta só saber o conteúdo da prova, não. O candidato tem que provar que tem saúde de ferro, equilíbrio psicológico, um físico preparado e, claro, uma vida social limpa. É uma verdadeira maratona. E se liga, porque antes mesmo de pensar em fazer a prova, já tem uma lista de requisitos essenciais. Tem que ser brasileiro, ter a escolaridade certa, carteira de motorista no mínimo B, altura mínima e talvez o mais subjetivo e importante, ter uma boa reputação na sociedade. A seleção, na verdade, começa muito antes do dia da inscrição. E agora, um número. Um número que é um verdadeiro divisor de águas na vida de muita gente. 29. Para entrar como soldado, o candidato não pode ter feito 30 anos no dia que se inscreve no concurso. Para ser exato, a idade máxima é 29 anos, 11 meses e 29 dias. Um detalhe que define o futuro de muitos. Beleza, o candidato passou por tudo isso. E agora, como é a vida lá dentro? Bom, ela é toda baseada em 2 pilares que garantem que a máquina funcione perfeitamente. Vamos entender quais são. O primeiro pilar, a espinha dorsal de toda a corporação, é a hierarquia. Pensa nela como uma escada bem definida. É o que organiza a autoridade em níveis, garantindo que todo mundo saiba quem comanda e quem obedece. Sem isso, seria o caos. E andando de mãos dadas com a hierarquia, vem o segundo pilar, a disciplina. E olha, não é só sobre seguir ordens, não. É sobre seguir à risca todas as leis e regulamentos. É o que garante que a tropa funcione como um relógio suíço. E na prática, essa hierarquia se divide em 2 grandes grupos, o círculo de oficiais e o círculo de praças. Os níveis dos oficiais são chamados de postos. Já para os praças são as graduações. Desde o soldado, que é a base da pirâmide, até o coronel, lá no topo, cada um tem seu lugar e suas responsabilidades. Mas nada disso funciona se não houver um compromisso que vem lá do fundo da alma. No juramento que fazem, cada militar promete se dedicar totalmente ao serviço. E essa frase resume tudo. É um comprometimento que inclui arriscar a própria vida. É o coração da vocação militar. Ok, o militar entrou, tá servindo. Mas e para crescer na carreira? Como é que se sobe de posto? O Estatuto também organiza isso, com um sistema de promoções bem claro. Para subir na carreira, existem basicamente 2 estradas. A primeira é a promoção por antiguidade, que valoriza o tempo de casa, a experiência. A segunda é por merecimento, que premia aqueles que se destacam, que têm qualidades e um desempenho acima da média. É um jeito de equilibrar a experiência com a excelência. Mas existe também um tipo de promoção que é, digamos, fora da curva. A promoção por bravura. Ela acontece quando um militar faz algo de uma coragem tão extraordinária que vai muito além do dever. É o reconhecimento máximo para um ato heróico de verdade. E, finalmente, temos a promoção post-mortem. É uma homenagem póstuma, o jeito que o Estado tem de reconhecer o militar que deu a vida no cumprimento do dever. É, sem dúvida, a forma mais solene de honrar o sacrifício final. Toda jornada tem um começo, meio e fim, não é? E na carreira militar, não é diferente. A passagem para a inatividade é um momento super importante e, claro, também está todo regulado pelo Estatuto.
Existem basicamente duas formas de encerrar a carreira ativa. A primeira é a reserva remunerada. Pensa nela como uma aposentadoria, mas com um detalhe: o militar ainda pode ser convocado de volta se precisar. A segunda é a reforma, que é o adeus definitivo. Aí sim, o militar é dispensado para sempre do serviço ativo, seja pela idade ou por alguma incapacidade. E é isso! Fechamos nosso raio-x do Estatuto dos Militares do Ceará. A gente viu de tudo: a missão, como entrar, a hierarquia, como crescer e como a carreira termina. É uma jornada de muita dedicação, disciplina e sacrifício, tudo amarrado por lei. Agora a pergunta que fica é: depois de conhecer as regras do jogo, você estaria pronto para encarar essa jornada? Obrigado por acompanhar a gente e até a próxima!